Fala galera, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu sou o Madison Barreto. E eu sou o Bruno Santana. E aí, Bruno, já emenda nos recados que você tem pra gente hoje? Então, galera, é o seguinte, a gente tem falado aqui muito sobre a nossa comunidade vitralistas e é muito importante que você seja um vitralista também, é claro, se você pode. E eu quero falar um pouco aqui por que é tão importante você ser um vitralista. Para que isso tudo aqui aconteça, né, é muito legal porque as pessoas veem, né, o vídeo e falam assim, caramba, que legal, que profissional, né, que bonitinho, não sei o quê. É legal quando os convidados chegam. Nosso convidado falou isso, não, que legal, né, não falou? Acho que falou, não falou? Ou não. Mas tá pensou. Alguns pensou, nossa, que legal aqui. Enfim, alguns falam. Então, é muito legal você saber que existe toda uma estrutura aqui, que a gente precisa realmente de uma condição financeira para bancar isso e para o podcast continuar acontecendo. Esse espaço aqui é um espaço que a gente fez uma parceria com a Igreja Presbiteriana da Graça. E, é claro, a gente paga um aluguel aqui para esse estúdio, a gente tem um custo também com a alimentação dos convidados, com o nosso deslocamento e por aí vai. E, é claro, com os equipamentos, né? As câmeras que você está vendo aí, que você está vendo a nossa cara aqui, você está nos ouvindo aí. Enfim, a gente tem vários custos aqui para fazer isso acontecer. Então, seja um vitralista você também, você pode fazer aí um plano de 15, 25 e 40 reais. E aí você pode ir lá no nosso site, no link da nossa bio lá do nosso Instagram. Na descrição. E na descrição também. E você vai encontrar aí todas as vantagens, né? Inclusive, fica a dica aí, ó, a gente vai fazer vários sorteios. E tem sorteio, inclusive, da nossa convidada de hoje, de um livro, né? Sim. Da nossa convidada de hoje, que é uma escritora. Então, você pode nos ajudar, queremos agradecer também a galera que está comprando através do nosso link da Amazon, que ajuda a gente pra caramba, né? Muito legal, porque a gente ganha sempre uma comissão a cada compra. Então a gente quer agradecer demais pelo que você falou, tá tendo compra quase todo dia. Vai comprar um carro na Amazon, os nossos links. Seja um carrinho Sonho do apartamento, Amazon, vai lá. Amazon, tem tudo na Amazon. Tem tudo. Tem esquece. Tudo. Vai. E vai através do link do Vitral Podcast, você ajuda muito a gente. E é claro, o recado que a gente sempre dá aqui, compartilhe os nossos cortes, os episódios também. A gente tem já vários assuntos, né, que a gente tratou aqui, assuntos muito legais. Tem sobre missões, tem sobre música, tem sobre arte, tem, enfim, um monte de coisa. Tem sobre teatro, escrita, enfim, vai lá no nosso canal e dá uma conferida lá nos episódios aí. E vamos lá? Vamos. Tem mais algum recado? Tem o Pix aí na tela também, tem o Pix, QR Code. Tem mais 2 recados, na verdade, tá? O primeiro é sobre o Pix, você quer ajudar a gente pontualmente, apoievitral@gmail.com é o nosso Pix aí. E o outro é que se você quiser apoiar um cantor, tá, da arte aí, alguém da música mineira, da música da cena, né, de Belo Horizonte, eu tô fazendo financiamento coletivo pro meu primeiro EP, ok? Lá no meu Instagram você consegue encontrar e na descrição também, @BrunoKSantana é o meu Instagram, beleza? É isso, vamos pra convidada. Vamos lá. Estamos recebendo hoje a Bruna Diana, escritora, colega aí que eu conheci pelo projeto Salmo 45, que foi liderado aí pela Sara Guzella. A gente já recebeu a Sara aqui. E a Bruna também faz parte, esteve na FEFIC, Feira de Autores Cristãos aqui de Belo Horizonte, né? E veio gente do Brasil inteiro. Mas aí, Bruna, se apresente pra gente. Bom, em primeiro lugar, gente, muito obrigada pelo convite. Eu tô realmente muito feliz. Eu nem acreditei quando o Madison mandou o convite pra mim. Eu fiquei, gente, será que ele confundiu a Bruna? Imagina. Mas muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. E como você falou, eu sou escritora. Escrevo fantasia. Tô tentando me aventurar no romance e tudo mais. E sou jornalista também, formada pela UFMG. E cristã. E eu acho que é isso, gente. É uma apresentação bem sucinta de mim. Mas tem quanto tempo que você escreve, Bruna? Eu comecei a escrever mesmo. Escrever foi em 2014. Mas eu sempre tive muita influência. Eu tenho uma irmã mais velha. Ela é 7 anos mais velha que eu. Sim. E ela escrevia poemas, né? Como ela é mais velha, enquanto eu era criança, ela era adolescente com suas paixonites. E eu ficava vendo ela escrevendo poema, e ela ficava, você tem que escrever aquilo que tem no seu coração. E eu percebi que meu coração era muito vazio, porque não saía nada. Mas aí,
eu lembro que com 12 anos eu ganhei, tipo, um caderninho pra... Enfim, eu nunca fui muito de agenda, de anotar nada, então eu transformei aquele caderninho no primeiro rascunho de história que eu perdi. Eu não faço nem ideia direito do que era a história. Aí eu perdi, mas o start, assim, foi 2012. Foi quando uma professora minha de português falou que eu via a vida de uma forma muito irônica. E ela adorava o meu ponto de vista, como eu contava as coisas, tipo, muito sério, mas de uma forma muito sarcástica. Ela eu adoro seu humor, você tinha que escrever alguma coisa. Um professor elogiar isso, uma professora elogiar isso é bem raro. É um elogio, mas ao mesmo tempo... Você é irônica, vou chamar sua mãe. Exato. Não seja comigo. Tipo isso. Mas... a partir dali eu achei legal essa coisa de escrever, mas eu nunca consegui terminar nada mesmo. E foi nesse mesmo ano que nasceu a história do Alvorecer da Rosa. Que, na verdade, eu tive um sonho muito esquisito. Tipo assim, eu tava caminhando com um grupo de pessoas na Lagoa da Pampulha, caía na Lagoa da Pampulha, era resgatada. E lá na frente, um pouquinho mais de caminhada, a pessoa que me resgatou caía na Lagoa da Pampulha, eu não conseguia salvar, a enxurrada levava a pessoa. E foi um sonho muito trágico e eu fiquei me sentindo muito culpada. E eu comecei a pensar, tipo, tá, o que eu tava fazendo ali na Pampulha? Quem eram aquelas pessoas e tudo mais? E dali foi ganhando uma proporção que nasceu um livro. Só que eu não sabia como escrever um livro. Mas espera, a primeira ideia, você era criança ainda? Eu tinha 14 anos, era. Sim, então. E agora você tem 16. Tem 10 anos isso. É mesmo, meu Deus, tem 10 anos isso. Me senti um pouquinho velha aqui agora. Tem 10 anos bateu. isso. Às vezes quando bate, né? É complicado. Eu tinha 14 anos, só que eu não sabia como começar uma história. E foi quase mais de um ano eu tentando, gente, como que escreve uma história, como que se inicia um livro. E eu já lia muito, né? Eu já tinha costume de ler, eu era devoradora de livro. Só que não ia. Aí eu mudei de colégio, eu fui aprovada no Cefet. E acabou que minhas férias foi um pouquinho mais extensa por causa dessa aprovação. A aula do Cefet ia começar depois. E uma bela noite, eu tava juntando um caderno vazio, umas folhas. Eu falei, tô assim, gente, tá, o que eu posto nas histórias? Já sei como que eu vou começar. Vou começar isso por um velório. Aí eu sentei e comecei a descrever a cena de um velório. E a partir daí eu comecei a desenvolver toda a história. Assim, eu já tinha história na cabeça, mas eu não conseguia colocar no papel. Eu só precisava saber como que ia começar o prólogo. Eu falei, é um velório com um enterro, e é isso, gente. Aí que eu comecei a escrever mesmo. É com velório. Legal. Então vamos lá. Mas como é que... Você tinha isso já posto, tipo assim... Alguma coisa relacionada a isso? Ou isso veio meio do nada, assim? Tipo assim, um velório, legal. Veio meio do nada. A galera gosta de velório, assim. Foi meio do nada, assim. Eu sabia que a protagonista ia chamar Aurora. Eu sabia que ela ia ter alguns problemas com a família dela. Eu sabia que ela ia receber um pingente de rosa, mas eu não sabia como que ia começar. Aí eu pensei, a avó dela deu. Por que a avó dela deu? E se a avó dela desse nos últimos suspiros ali? É isso, gente. Vou matar a Cassandra e vou começar a história assim, com ela morta. Sim. A avó é a Cassandra. A avó é a Cassandra. Tá. A avó dá o pingente, morre, e é aí que começa tudo. Aí foi o start que eu realmente precisava pra continuar toda a história. Que eu já tinha, assim, tudo jogado na cabeça, mas eu precisava de alguma coisa pra me fazer sentar e escrever. E foi um velório. Bonito. Mas e aí, você ficou quanto tempo trabalhando nesse livro? Como é que foi o processo? Nossa, aí isso foi 2014. E eu tenho um carinho enorme por toda a história. Porque 2014 foi um ano muito complicado pra mim. Como eu falei, eu fui aprovada no Cefet. E o Cefet não é um colégio muito fácil. E eu fazia um curso de eletrônica. Opa. Bem minha cara, bem cara. Bem parecido, jornalismo, eletrônica, tá tudo em casa. Tudo. Ele fez engenharia elétrica. Engenharia elétrica, né? E música, tudo em casa. Você me entende um pouco. Eu sei. E eu comecei a ter muitos desafios com o Cefet e me afetou de várias formas. E eu fiquei muito mal, foi um período muito mal da minha vida. E o único momento que eu tinha para poder descansar a mente, de poder realmente, sabe, ver uma luz no fim do túnel, era quando eu sentava e escrevia a história. E aí eu comecei a escrever manuscrito. Eu escrevi tudo à mão.
E acho que foi naquele mesmo ano, meus pais me deram um tablet e ali eu comecei a digitar e tal, transformar uma coisa mais digital ali. E eu queria publicar. E graças a Deus que eu não publiquei naquela época, porque assim, hoje eu olho a história de antes e eu fico, meu Deus do céu, o que eu tinha na cabeça? Tipo, horrível. Mas aí eu fiquei, foi uma trajetória entre escrever, reescrever e arquivar. Uhum. Eu comecei a publicar no Wattpad, não sei se vocês conhecem. Sei. Eu não. É uma plataforma que você publica e lê livros. Uhum. É totalmente gratuito. Só que a galera às vezes costuma pegar pesado. Assim, tinha coisa que eu merecia pegar pesado. Merecia. Aí a galera critica, Porque tipo assim, tem faz umas comentários pra críticas. cada capítulo, né? Ah, é? Não, pra cada trecho. Você pode comentar até a palavra ali. Uhum. E tinha gente que dava umas críticas construtivas e tinha gente que pegava pesado. E aí foi passando... Foi 2018. Eu decidi que eu não ia mexer mais com a escrita. E eu falei, quer saber de uma coisa? Tirei os livros lá do Wattpad, arquivei tudo, que eu botei na minha cabeça que agora eu era uma mulher adulta, já na faculdade, e esse sonho de criança de publicar livro não cabia mais na minha vida. E aí você tinha entrado no jornalismo já. é Eu isso. entrei. Uhum. E eu falei, não, gente, o que é isso? Não. Imagina chegar pra uma sala de 40 pessoas adultos, cara tudo barbado, Sim. tal, falar, escrevo um livro de fantasia. Aí eu fiquei, não, vamos amadurecer. Só que aí veio a pandemia. E a pandemia foi, eu acho que um momento de reflexão para todo mundo, né? Uhum. E a aula da UFMG foi cancelada. 5 meses sem aula. Eu só fazia estágio. E aí eu comecei a ler um livro. Na verdade, voltar a ler uma série de livros que eu tenho um carinho muito especial. Não sei se vocês conhecem, chama As Crônicas de Olan. Ah, sim, do Leandro Lima, né? Isso, Mas só pode- ele usa um pseudônimo, que na verdade é o próprio sobrenome dele, mas ele fica com outro nome. Eu não sei falar aquilo. Eu esqueci Que é um sobrenome alemão, não sei. Eu sei que é um trem que eu não Agora sei é falar. artístico. É. É bem artístico, é. Legal. Você só enrola a língua, vai. Exato. Aham. E ali eu fiquei, cara, é uma fantasia brasileira e tudo mais, bem escrita. E aí voltou aquela chama, sabe? De voltar a escrever, de não desistir da história. E eu não tinha nada pra fazer, todo mundo em casa, vou voltar a mexer e tal, vou revisar o livro, vou reescrever. Aí eu terminei de reescrever e só ficava aquela vozinha, tá, agora o que eu faço com isso? Eu tô, tipo, não vou arquivar de novo, tô cansada de arquivar a história, tô cansada de só escrever e nunca chegar a lugar nenhum. E foi aí que eu entrei num grupo de leitoras cristãs e uma menina publicou o livro na Amazon. Viu, gente? Comprem na Amazon com o link dele. Legal. E aí, Livros também. livros também. Aí tem como publicar de uma forma mais acessível. E aí eu corri atrás de todo o processo e tal. Aí eu fiz a versão do e-book. Uhum. E depois o povo, não, você tem que fazer a versão física. Não, você tem que fazer a versão física. Eu, gente, é muito caro, que não sei das quantas e tal. Aí um belo dia eu falei, vou fazer a versão física e fiz. E aí eu comecei a vender. Criei uma página, né, no Instagram para falar também sobre... Não só sobre os meus livros, mas livros de forma geral. Acabou virando um hobby ali na pandemia também. E aí foi isso. Aí eu tô, gente, é possível ser escritor independente no Brasil, é um trabalho árduo e tudo mais. Uhum. Mas não é um bicho de 7 cabeças. E foi assim a trajetória de eu criar coragem, que também tem aquele medo do artista, de tipo, como que as pessoas vão receber a minha obra e tal. Mas foi essa a minha história. E tem essa questão da... Você é uma escritora independente, né? E você lançou de forma independente. Explica pra galera a diferença aí, que não sabe. A diferença de ser uma escritora independente ou lançar por uma editora, né? Seria essa a alternativa, né? Tem também a editora, que é uma prestação de serviço. Aham. Geralmente as editoras tradicionais, você escreve sua obra, você entrega para a editora, e eles vão avaliar, e sua obra passando, você vai ter um contrato. Então a editora vai fazer tudo por você, vai fazer a capa, diagramação, revisão. É lindo, gente. A única coisa que você faz é escrever e depois receber os royalties. Uhum. Já tem como fazer pela prestação de serviço, porque aí você vai pagar para a editora publicar o livro e tudo mais. E tem a forma totalmente independente, que é você que corre atrás da sua diagramação, da sua revisão, da sua capa, você corre atrás de tudo. E assim, é muito árduo. As pessoas acho que não têm nem noção do tão árduo que é trabalhoso isso e também quão caro é. Então, infelizmente, a gente que trabalha de forma independente, a gente ouve alguns comentários, tipo, nossa, mas seu livro é mais caro do que de uma editora. Eu tô, exatamente, gente. Sim.
Editora Exato. imprime, sei lá, 500, 1000 livros de uma vez. A gente imprime 100, 200 Não, no máximo. E também a editora, ela não tem só um título para imprimir. Então ela já tem ali uma gráfica parceria que ela vai imprimir. Tipo, tem 30 títulos para imprimir e tá imprimindo 1000 de cada um desses. E aí o preço vai ser dividido nisso, né? Ela tá chegando para uma gráfica falando, imprime aí 30 mil livros para mim. Agora a gente chega para uma gráfica, você vai imprimir ali 200, 500, né? Isso quando é muito, né? A maioria dos autores independentes imprime 100, e aí o preço sobe. E aí ainda tem outros contratos, tipo, você vai contratar um designer para fazer o projeto gráfico de sua obra, a editora ela tem um designer ali que está fazendo de um tanto de obras, aí divide o preço também, fica mais barato. Enfim, né? Então tem uma editora grande consegue ter um custo muito menor do que um autor independente consegue ter uma obra, tipo, às vezes 2, 3 vezes menor do que você teve, né? Então é impossível concorrer e aí eles ainda vão vender bem mais, né? Porque aí Geralmente. Porque ele vai lança, sei lá, traduz um... Eles jogam em todas as livrarias do Brasil apenas. Joga em todas as livrarias, pega algum livro que já tinha feito sucesso lá fora, traduz pra cá, que vai vender 10, 20 mil cópias. E aí vai conseguir ganhar no volume, né? E vende mais barato, mas aí ganha no volume. Então não dá pra concorrer com o preço. Não, e sem contar o frete, né? Sim. Que a gente faz tudo pelo correio e tudo mais. E aí já tem grandes contratos. Então, assim, é um custo bem elevado. Assim, não é impossível, não tô querendo desanimar ninguém, mas é um custo alto. Sim. Eu fiz até uma postagem sobre isso, que às vezes você colocando na ponta do papel a primeira leva do livro que você faz, você não consegue obter lucro algum, que você só vai pagando coisa, pagando. Às vezes o valor justo pelo seu livro seria no mínimo R$90, só que ninguém vai comprar por R$90. Sim. Aí você tem que jogar lá por R$40 com frete incluso, pra ouvir comentário tipo, nossa, vou baixar o PDF. Mas Crônicas de Nárnia eu compro por R$20 aqui na Amazon, no link do Vitral, e você cobrando isso tudo. Tome vergonha na sua cara, você que fala isso. Né? Absurdo. Pois é. É porque isso é muito de uma cultura também das pessoas, né? De não enxergar o valor daquilo. E eu fico pensando assim, eu acho que é muito de nós também, como artistas, escritores e por aí vai, a gente explicar para as pessoas e apresentar isso. O Vitral com certeza serve muito para isso, né? É esse rolê de, tipo assim, falar pra galera o corre que existe por trás de fazer as coisas, né? E aqui temos, né, 3 pessoas desse corre, né? Independente, assim, e tal. Eu tô produzindo meu EP agora e é totalmente, assim, independente, é isso que você falou. Aí você preocupa com a capa, você preocupa com cada detalhe, né, do processo, assim. Isso dá um trabalho muito grande, né, realmente. Não, eu brinco que eu sou o meu marketing, eu sou a minha social media, eu sou o meu jurídico, eu sou o meu financeiro, eu sou o estoque, eu sou a escritora. Sim. Às vezes eu tenho que ser a revisora também. Aí eu tenho que ser a parte artística, eu tenho que ser tudo. É, verdade. Então... E ainda tem as redes sociais, né? Que é tipo assim, uma loucura pra... As redes sociais, eu fico pensando assim... Pro artista, né? Principalmente pro independente, não existe mais essa possibilidade dele estar fora, né? Das redes sociais. É muito direto essa relação do quanto ele produz, às vezes, do quanto ele vende, né? Isso é muito doido. Que a gente está em todas as partes do processo. A pessoa só compra o nosso livro se a gente vender para ela. Ela não acha o livro nos lugares e o dinheiro só cai na nossa conta, né? Exatamente. Exato. Ai, Jesus. Mais esperança. O papo vai assim, né? Aí a gente vai... Mais esperança. Não, peraí. Mas aí, o que fez você mesmo assim? E o que faz, né? Você mesmo assim continuar? Como é que foi o feedback da galera depois que você lançou? Não, mas antes do povo achar que, assim, a caminhada é muito árdua... Gente, quando o livro chega na sua casa... E você abre, e você vê, meu Deus, é lindo, tipo, é a materialização de um sonho e tudo mais. E eu gosto de ser independente, porque eu tenho autonomia dos processos. Então, meu medo, principalmente com a história da Aurora, que é o meu xodózinho, é eu perder essa autonomia de não poder escolher como eu queria, ter algumas coisas mudadas por alguma editora. Então, eu gosto do processo de ser independente, porque... Eu sentei com a capista, expliquei o que eu queria, eu falei da diagramação. Então, eu tenho esse controle que é muito legal, que talvez, como editora, você não conseguiria. Mas, assim, além dessa realização de um sonho, você falou de feedback, eu acho que a parte mais legal foram pessoas próximas a mim.
comprando, elogiando, porque muitas vezes, quando a gente está nessa caminhada independente, e isso eu ouço de outros autores, que nem sempre as pessoas perto vão assim, dão valor. Uhum. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ter meus pais ali me apoiando, meus amigos me apoiando, pessoas perto, né? Até gente que nem leu, não gosta de ler, comprando ali para apoiar. Então, para mim isso é muito importante, sabe? Então, tem a parte árdua, mas o que a gente planta chorando, a gente colhe rindo. Então, sim. É bem satisfatório. E dá uma sinopse pra gente aí do Alvorecer da Rosa. Tá. O Alvorecer da Rosa vai contar a história da Aurora. E, como eu falei, o prólogo se inicia em um velório, que é o velório da avó dela. E antes da Cassandra morrer, ela deu um pingente de rosa e fez a neta prometer que jamais contaria ou mostraria esse pingente pra ninguém. E a neta, muito obediente, vai lá, esconde da família e acho que são 5 anos depois. Não, ela ia fazer 11 anos, então 6 anos depois ela volta e ela passa um ano longe de tudo, que eu não posso contar o que ela aprontou. Vai estar contando no Resplandecer da Rosa o que aconteceu, mas ela volta e ela vai ter uma nova vida. O pai dela tem um projeto muito especial para a vida dela. Só que antes ela vai fazer uma viagem com o primo dela para Ouro Preto para se despedir dessa vida normal que ela tinha. Ouro Então Preto. a história se passa aqui em BH, a princípio? A princípio se passa aqui em BH. E aí, no meio dessa viagem... Já achei que é Belo Horizonte. Já achei que é. Aí, no meio dessa viagem, ela e o primo dela acabam tendo uma discussão a respeito desse futuro que a família dela planejou. A Aurora tem ciência de que a família dela é muito poderosa, está envolvida com algumas coisas, mas ela não sabe o que a família reservou exatamente. E nisso, eles têm uma discussão e ela vai dormir. E quando ela acorda, ela percebe que ela está sozinha, caída no gramado, e 5 pessoas muito esquisitas encarando ela. E ela fica, meu Deus do céu, o que é isso daqui? E o povo, tipo, bem-vindos a Etel. E ela, tipo, não, eu tenho que voltar para Ouro Preto, cadê meu primo, cadê meu primo? E ali ela acaba descobrindo... gente, eu vou tentar não dar spoiler, mas esse do spoiler... Segura. Mas eu acho que esse spoiler vale a pena. Só um gostinho. Só um gostinho. Ela descobre que ela tá num outro mundo, esse mundo tá em guerra, e pra melhorar, ela descobre que a avó dela, que deu o pingente, foi rainha da principal capital de Aetel. Então todo mundo acha que ela chegou ali no momento de guerra e ela vai resolver todos os BOs de Aetel enquanto ela só tá querendo ir embora. Só que nessa mudança de cenário, tipo, meu Deus, minha avó é princesa, tem algumas coisas acontecendo aqui, e eu acho que eu vou começar a descobrir o segredo do pingente. E aí ela embarca numa aventura pra tentar salvar o mundo do domínio do domínio do Grian. Que aí vocês vão ter que ler pra descobrir se ele é realmente mau ou se ele é realmente a vítima da história. Mas ela embarca nessa jornada e nisso ela descobre o significado do pingente de rosa. E com isso ela tem que tomar uma decisão que ela vai alterar não só a vida dela, mas o curso da história. E a continuação é o Resplandecer da Rosa. Aí, se eu falar, eu vou dar muito spoiler. Mas o Resplandecer da Rosa é o pós-decisão dela. E aí vai ter mais, assim, ou fecha nesses 2? Vai ter mais outro. Eu ainda não sei o nome exatamente. Tá, por enquanto, como Rosa Vespertina, mas eu não tenho certeza. Mas aí encerra, não vai ter mais nada, assim. Amo a história de coração, mas tem hora que eu abro o arquivo e falo, chega, eu não aguento mais. É porque eu fico imaginando assim, vocês que, sei lá, escrevem livros, né? É uma história que você precisa ter muitos pontos, assim, amarrar todos os pontos, precisa pensar em cada detalhe e tal. Eu paro pra escrever um texto, aí, tipo assim, no meio eu falo assim, será que tá legal? Aí, pra voltar, precisa de muito uma continuidade, né, na história. E precisa ser coerente também, né? Sim. Pra coisa não ficar ruim no final, né? Isso pra você é de boa, assim, ter essa continuidade? Olha, agora porque quando você vai trabalhando muito com a coisa, acaba adquirindo técnicas e tudo mais. E vou fazendo alguns cursos também, então ajuda. Mas essa parte de fechar a ponta, é igual o povo fala. Escrever fantasia é muito fácil. Tipo assim, você joga um tanto de coisa e é isso.
Só que não, tem que ter a coerência, você tem que fechar todos os arcos depois. Sim. E tinha coisa que eu queria colocar na história que depois eu fui ver, gente, eu não vou dar conta de fechar isso. Ou, senão você não fecha nunca mais, né? Ou isso não vai fazer o menor sentido dentro da história. Eu amaria colocar isso, mas não cabe aqui dentro da história. Então, é muito processo que eu gosto muito de fazer, é de pegar a obra depois de um tempo, reler, antes de entregar para os betas. Porque aí você já consegue, com a cabeça mais fria, pensar, isso aqui não tá funcionando, isso aqui tá funcionando, e você sai cortando, sai acrescentando. Eu sou meio bagunceira para escrever, então assim. Bom. Cada um tem o seu processo, né? O Madison já contou aqui que ele é assim, ele escreve tudo de uma vez só, assim, tudo facilmente, tudo muito tranquilamente. Ele pesquisa uma coisa e escreve facilmente. Tem pelo menos 2 categorias assim, de escritores, que é o jardineiro e o paisagista. Eu sou mais paisagista, de planejar tudo, de vários detalhes, para daí escrever. O jardineiro, ele simplesmente vai escrevendo e vê onde vai dar, né? Você acha que você é mais paisagista ou mais jardineira? Eu sou mais jardineira. Completamente. Vamos ver de qual é que é. Tipo assim. Não, às vezes tem um detalhe no último livro. Ai, eu não posso falar. Mas eu tô assim, tal personagem vai praticar tal ação. Aí quando eu tava escrevendo, gritou um outro personagem, fui eu. Fui eu que fiz isso, não foi ela, fui eu. Aí eu vou ter que mudar tudo. Assim, é lógico que não é tão solto na minha cabeça. Antes de eu sentar e colocar no papel, eu já tenho que ter pelo menos o escopo do que eu quero, qual que é a proposta, o macro da história, né? O objetivo. Mas tudo muda. Tudo muda. Eu lembro do Alvorecer da Rosa, já estava em fase de revisão. Aí eu cheguei pra menina que revisou meu livro. Então, no epílogo, eu modifiquei. Escrevi um novo epílogo. Tem como você não revisar aquele e revisar esse novo arquivo? Eu sou bem dessas, infelizmente. Eu queria ser mais organizada. Queria ser. Mas acho que tem que fluir mesmo, né? A coisa assim, pra ser mais, sei lá, pra ser real, né? Porque de alguma forma é ficção, mas, sei lá, tem que ser... qual que é a palavra? Verossímil. Verossímil. Tipo, isso é uma coisa de sinceridade, né? Tipo assim, né? Até pra coisa continuar, pra se parecer com você de alguma forma a sua escrita, né? Eu imagino que seja muito assim, né? Nesse processo também. Mas assim, você falou que você fez jornalismo, né? Como é que o jornalismo se influenciou nisso tudo? Foi algo que cooperou? Foi algo que, tipo assim, em algum momento foi contra? Me ajudou. Eu tive uma matéria chamada Comunicação e Literatura, então me ajudou muito a conhecer, lógico que não é igual uma letras da vida, que você estuda a fundo a literatura, mas me permitiu entender um pouco mais como que funciona, entender por que um livro pode ser considerado bom, um livro pode ser considerado ruim, analisar mais a fundo algumas obras. Então, eu confesso aqui publicamente que eu não li a Poética de Aristóteles, eu peguei um resumo na internet para ler, para fazer o trabalho. Só para saber do que se trata. Porque não tinha como, mas assim, eu analisei obras, então me ajudou muito. No livro, inclusive tem uma parte que eu tava relendo e eu tô, gente, isso aqui é jornalismo purinho. Taquei teorias da comunicação ali, disfarçadamente, mas me ajudou muito. Eu acho que uma grande questão do jornalismo, e foi uma parte que eu me decepcionei, é que a gente entra na faculdade achando que você vai aprender técnicas, que você vai aprender muita coisa. E não é bem assim, pelo menos a minha experiência com o curso é um curso muito teórico. Então, eu não desenvolvi a minha escrita totalmente, assim, jornalística. E, de certo modo, eu falo graças a Deus, porque, assim, eu consegui manter, pelo menos, a minha escrita intacta para poder ir para a literatura, porque eu conheço algumas pessoas que fizeram jornalismo e perderam o prazer de escrever por conta de alguns processos que tem. Mas me ajudou muito. Eu escrevi, eu estava até comentando no... Ai, gente, minha memória tá um pouco... Aí foi com você, Madison, que eu comentei do meu TCC. Você falou aqui um pouquinho antes do TCC, então sim. Foi com você, que eu escrevi um livro também para o meu TCC. E o jornalismo, ele bebe muito da literatura, né? São áreas diferentes, mas que ao mesmo tempo se mesclam. Sim. Então, não é áreas totalmente diferentes. Então, eu bebi um pouco do jornalismo e bebi um pouco da literatura também nesse processo. Então, me ajudou muito a conhecer técnicas,
a conhecer mesmo a questão da comunicação, né? Você transmitir uma mensagem. Como eu falei, é um curso muito teórico, então teoria eu aprendi muito e me ajudou. Uhum. Mas essa teoria é tipo o quê? Assim, tipo história de uma coisa, tipo isso? Você aprende muita história, por exemplo, teorias da comunicação. Então, tem as pessoas falando, não é que a mídia mente, a mídia manipula, por exemplo. Você percebe que tem teorias que vão dizer, sim, a mídia manipula totalmente, ou, que isso, a mídia não manipula nada. E você vai aprendendo até mesmo algumas questões, uma coisa que é muito presente no jornalismo é a questão do seu ponto de vista, né? O que é apresentado ali no jornal é só um recorte da realidade. Então, você não consegue dar conta de toda a realidade, pois realmente não daria conta. Então, a gente está aqui nessa sala, imagina alguém retratar tudo o que está acontecendo. Então, a gente está fazendo um recorte aqui, que é a nossa conversa. E escrever uma história também é assim. Então, por exemplo, no meu livro, eu conto sobre a perspectiva da Aurora. Eu conto o que está acontecendo com ela. E eu lembro que eu recebi um comentário da pessoa, eu queria saber mais, mergulhar mais a fundo na história. E eu falei, não, eu não tenho pretensão. O meu recorte da realidade é a realidade da Aurora, não é de outros personagens. Então, isso me ajudou também a estreitar o meu ponto de vista sobre o que eu quero, qual que é o meu objetivo, o que eu quero mostrar, qual o recorte da história que eu quero mostrar, e não abranger 1001 coisas e, no final, ficar aquelas pontas soltas. Então, foi coisas que o jornalismo me ajudou. E você estava falando que seu TCC do jornalismo foi sobre perseguição de cristãos ao redor do mundo, né? Como é que foi isso também? Assim? Eu fiquei curioso. Bom, eu nasci no lar cristão. E não sei se vocês tiveram essa experiência também, mas quem nasce no lar cristão sabe que desde pequeno a gente ouve a respeito da perseguição por algo que está ali na Bíblia. É algo que o próprio Cristo nos adverte, que a gente sofreria perseguição por causa dele. E isso sempre foi presente na minha vida, eu sempre gostei de missões. Meu passatempo favorito na infância era ficar decorando bandeira de país. Então eu ficava tipo, Bangladesh, Hungria. Eu em abertura de Olimpíadas é terrível. Eu fico tipo... Aquela ali é tal, olha lá. Bósnia-Herzegovina. Tinha que ser Bósnia-Herzegovina. Onde fica isso? Então, a Bósnia-Herzegovina fica localizada? Eu sou bem dessas. Tem ideia, assim, umas 5. E aí, eu sempre gostei dessa parte de missões e tal, muito interesse. Mas isso adormeceu um pouco em mim, eu confesso, né? Durante ali a adolescência, e eu entrei para o UFMG e estudava na Fafiche, o terror dos crentes. Meu Deus, vai desviar. E foi um pouco complicado no início, né? Demonstrar a fé, mas nada impossível, nada que o povo falava assim, eu fico, gente, vocês estão exagerando muita coisa ali. Mas chegou um ponto que estava me incomodando o meu silêncio. E eu lembro que eu estava trabalhando, eu cheguei a trabalhar dentro da faculdade, e eu estava trabalhando e ouvindo um vídeo do Portas Abertas, deles contando sobre a realidade da Coreia do Norte. E eu terminei o vídeo chorando no meio do serviço, eu estava sozinha, graças a Deus. E eu pensei, cara, eu tenho uma oportunidade incrível que esses cristãos adorariam ter. Eles adorariam ter uma universidade para poder falar do evangelho. E a única coisa que eu estou fazendo aqui é me escondendo. E eu morria de vergonha de participar das coisas da BU. Tipo, o que o povo da minha sala vai pensar? Tipo, a crente e tal. E depois desse vídeo, eu falei, não, eu vou participar, eu vou lá. E eu comecei a participar do núcleo de louvor na BU, na UFMG. E em 2 meses eu já estava gritando, é pra Jesus, no meio da praça de serviço. E aí, eu falei, eu gosto desse tema e tal. Voltou aquela chama no meu coração. E no meu 4º período, eu tive uma matéria que chamava Comunicação e Expressão, era junto com o teatro. E no final dessa matéria, a gente tinha que fazer um manifesto. E a única coisa que passava na minha cabeça é perseguição aos cristãos. Eu falava, bom, eu vesti uma blusa branca, eu queria comprar uma tinta vermelha, mas não ia dar tempo. E o meu manifesto foi a minha liberdade religiosa. E eu falei, assim, diante de uma sala com 40 pessoas, que meu manifesto é isso. Enquanto pessoas ao redor do mundo não podem fazer isso que eu estou fazendo por elas. E isso me choca, porque eu tenho uma liberdade da qual eu não aproveito. E aí eu comecei a listar os países, né, que estão no topo ali da lista mundial da perseguição, do Portas Abertas. E o povo da minha sala, tipo assim, como assim cristãos sofrem perseguição?
eu não sabia que existia isso, porque a gente vive num país em que a gente é a maioria. Então não existe perseguição aos cristãos no Brasil. Então é uma realidade completamente distinta. E aí eu falei, sabe de uma coisa? É isso que eu quero trabalhar. E aí veio comentários dos próprios cristãos. Os crentes falando, ai, você não devia mexer com isso, você estuda na UFMG e tudo mais. Eu falei, cara, tô nem aí. As pessoas defendem ideias absurdas, defendem assassinato de bebês, defendem regimes que assassinou milhões de pessoas. E eu não posso defender meus irmãos que estão sendo mortos por causa da fé? Não. Gente, Deus é o dono do mundo e eu não vou me render à opinião humana. E assim, foi uma coragem que eu tive, que eu não sei de onde que eu tirei, porque eu sou muito medrosa. E aí veio a pandemia, atrapalhou muito dos meus planos. Mas aí eu entrevistei pessoas, são cristãos brasileiros, que tiveram essa experiência lá no exterior. Foram todos 5 histórias. Mas algumas histórias eu entrevistei pessoas a mais ali pra complementar e tal, pra reforçar aquele relato mesmo de tipo, existe perseguição ali, não é só uma pessoa que tá contando. E foi a história, uma foi na Jordânia, ela teve contato com pessoas do ISIS, e ela chegou a correr da polícia e tudo mais. Teve uma que foi uma freira católica na Nicarágua. E pra mim a história dela é a melhor. Porque você vê a foto dela, uma pessoa frágil e tudo mais, ela contando. Porque eu entrei mesmo na frente dos guerrilheiros e falei, se eu estiver mentindo, atira em mim. Caramba. Que isso, Sim. gente. Teve a história da Etiópia. Essa é um pouco mais chata, porque a perseguição que eles sofreram foi dos próprios cristãos, que estavam envolvidos com corrupção. Então, essa é bem chata, assim, de contar. Teve outro que não foi uma história de perseguição, mas era um missionário que ele estava indo para Burkina Faso, então eu acompanhei ele até a chegada dele lá. E a outra foi da Ucrânia, e assim, foi um time bem esquisito. O dele foi de 2013, quando teve aquela, acho que é Euromaidan, não sei falar, mas que teve ali na praça em 2013, quando tem a tentativa da invasão, e ele quase foi... E foi uma história muito tensa, assim, de registrar, porque naquela mesma época tava o Putin tentando invadir a Ucrânia de novo. Então aquele sentimento de tipo, nossa, essa história vai se repetir. E foi um trabalho muito legal de fazer. Não tive questionamentos a respeito da fé, como falaram que eu teria. E foi um momento mesmo, sabe, pra até eu refletir de o que eu faria se eu estivesse nessa situação e o que eu preciso mudar. Porque é muito cômodo a gente ser cristão dentro da igreja, dentro aqui do Brasil, que a gente tem uma liberdade. E até mesmo o cuidado que a gente precisa ter com pessoas de outras religiões, porque às vezes a gente acaba sendo o opressor em alguns determinados pontos. Então foram histórias, né, de muita reflexão. E o melhor de tudo é que eu aluguei um apartamento na cabeça de um professor meu da banca, porque no outro TCC, outra defesa de TCC que eu estava assistindo, ele comentou do meu trabalho. Tá, graças a Deus, eu aluguei um triplex ali, mas tá certo. E eu acho que a história mais engraçada foi de como surgiu o título, porque eu não tinha ideia do título. E até então eu ia fazer referência à frase de Tertuliano, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Mas eu não tava gostando. Eu não tava gostando. E é por isso que eu acho que eu sou muito jardineira. Eu tava no culto, aí o pastor falando das bem-aventuranças. Aí do nada, bem-aventurados vocês serão quando forem perseguidos. É isso, gente, bem-aventurados. Muito obrigada, Senhor. O Senhor me deu um nome aqui no meio do culto. E eu no meio de uma presbiteriana, todo mundo assim... E eu só fazendo glória, galera. Que é isso? E eu tava realmente, tipo assim, todo mundo silenciado, assim, chorando quase, que era uma palavra bem de confronto. E eu lá, eu tenho título. Só ela rindo, né? O que tá fazendo? A unção. Pô, que incrível. E a gente tem um episódio com o Jonathan Ribeiro, né? Boa pergunta. Da M3. Jonathan da ficou M3. na minha cabeça, Jonathan da M3. Da Missão Mundo Muçulmano, assim, ele contou um pouco pra gente também dessa realidade da perseguição de cristãos, né? Principalmente no mundo muçulmano. Então vale ouvir também, assim, esse episódio. Complementa muito um pouco disso do que você falou, né, que você fez no seu trabalho. E você disse também que pretende publicar como livro esse trabalho, né? Pois é.
minha orientadora falou, você tem que publicar e tudo mais. E eu tentei olhar. Aí foi um livro que eu queria realmente olhar com a editora, porque eu acho que precisa muito do crivo editorial, porque é história de pessoas, então tem que ter esse cuidado. Uma editora que eu tentei, eles falaram que não publicam livros, e a outra, eu não tive retorno até hoje. Aí eu engavetei a história. Talvez um dia eu tente publicar, mas o meu medo é justamente por ser pessoas, né? Pessoas que voltaram. Assim, lógico que como jornalista eu tomei todo o cuidado de mudar o nome, mudar muita coisa, mas o meu medo é de alguma forma afetar elas. Eu acho que minha maior preocupação durante o meu TCC foi de alguma forma afetar essas pessoas. Sim, sim. Eu cheguei a conhecer uma família egípcia que está refugiada no Brasil por questão de perseguição, né, religiosa, como cristãos lá. E, né, todo o contato que eu tive com eles, tipo, eles foram numa igreja, assim, lá costuma ter transmissão, e aí não foi transmitido quando eles estavam lá. Eles usam outros nomes, é bastante cuidadoso. Não existe, quando eles foram lá, não teve nenhuma divulgação, assim, foi falado depois do culto, assim, como foi divulgado domingos anteriores. E teve transmissão, esperaram desligar as câmeras para falar que eles estariam lá. Enfim, eu não sei nem se eu deveria estar falando aqui agora. Inclusive. Que? Eu falei não, eu quis dizer Etiópia. Exatamente. Hipoteticamente, eu conheço uma família. Se tivesse, né? Mas que eu saiba, eles nem estão no Brasil atualmente. Então, assim, se vocês querem pegar eles, vocês não vão conseguir. Mas, então, assim, tem todo um cuidado, né, nesse sentido, assim, porque mesmo estando fora daquele contexto ali, né, a internet, assim, pode expô-los, um livro pode expor e acabar sendo, né, colocando em risco a vida desses irmãos. Mas aí, uma pergunta que eu queria fazer. Então, você está na área de ficção e está nessa área, como é que eu posso descrever, assim, mais documental, não sei? Tipo assim, realidade e ficção, né? Tipo assim, basicamente. Foi um livro-reportagem. Sim. Mas uma coisa que eu adorei fazer é que eu usei recursos da literatura para fazer o vídeo. Perdão, gente, o livro. Sim. Então, tem uma dose ali de literatura. Mas eu acho que é uma não ficção, uma realidade mesmo. É aquela conversa filosófica. O que é ficção? O que é realidade? Você tá por aí, né? Mas o que você mais curte fazer, assim? Você tem essa preferência? Se for olhar, assim, longo prazo aí, os projetos e por aí vai, onde você prefere ir? Onde você pretende investir mais? Eu amo ficção e eu amo fantasia. Eu acho que a fantasia, ela dá ferramentas incríveis pra gente poder dizer muita coisa. Sim. Através de uma forma talvez mais leve, uma forma mais pesada, através de simbolismos. Então eu gosto. E o que eu mais gosto da fantasia é que, principalmente por ela poder conter coisas implícitas. Então você consegue atingir um público não cristão. Então, tipo, as Crônicas de Nárnia tem tanto de não cristão que leem e depois descobre, tipo, fui evangelizado por Aslan. Então, eu gosto muito de fantasia, mas eu estou tentando me aventurar em outros gêneros. Não sei se eu vou conseguir. Deus me ajude na caminhada. Eu tenho um projeto que é uma não ficção. Não, é uma ficção geral sobre perseguição. Então, me inspirei em algumas histórias que eu ouvi no meu TCC para criar uma distopia em um mundo em que cristãos são totalmente perseguidos. Ficção geral? Como é que é isso? É que não é uma fantasia, não, é uma ficção geral. É uma... Porque não é um tipo de ficção específico que ela quer dizer. Entendi. Isso. Entendi. É uma extensa dose de distopia por causa de um governo autoritário. Então, a gente vai acompanhar a história de uma moça que ela tem que dar seus corres ali por conta do evangelho. E coisas que ela fez no passado, mas eu não posso contar enquanto não estiver publicado. Mas estou tentando escrever um romance também, assim. É uma aventura muito grande para mim. Nunca me imaginei escrevendo romance, puramente romance. Romance romântico mesmo. É, um romance romântico mesmo. Que eu gosto de fantasia e jogando, assim, as migalhas de romance. Mas esse é romance romântico, tá desafiador. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, você citou aí já um livro que teve uma influência grande por ser cristã, você tá, e do seu trabalho até de TCC, de você tá querendo falar sobre uma distopia sobre perseguição, né, dos cristãos. Mas eu queria te perguntar, o que você acha que
o que tem de influência naquilo que você escreve por você ser cristã. Por você ser cristã. O que você vê, assim, que te influencia na hora de escrever, na hora de contar uma história? Eu acho que influencia muito. Assim, e eu acho que a principal questão que pra mim influencia é a narrativa da redenção. Então, eu tô tentando desvincular um pouco disso, mas pra mim sempre tá muito presente essa questão dos erros e dos acertos. Eu não consigo escrever um personagem que seja totalmente bom, totalmente correto, justo, maravilhoso, perfeito, o alecrim, o floquinho de neve, porque eu não sou assim. Eu lembro que, inclusive, uma das primeiras versões do Alvorecer da Rosa, Aurora, era perfeita, gente. Aquela ali e Enoque era tipo assim... Era coisa do idealismo, assim, né? Aquela Aurora ali seria tomada pra assim. Não, quase no Monte da Transfiguração, porque assim, tava perfeita. E foi durante também a pandemia que eu percebi, assim, gente, eu sou uma cristã michuruca. Eu erro muito, eu tenho meus pecados de estimação. Então, assim, é só a graça de Deus mesmo, sabe, pra me alcançar. É só Cristo, né, pra pegar aquela ovelha um pouco rebelde e, não, você vai ficar aqui. Então, sempre tem muito dessa narrativa da redenção, porque no fim é isso, né, a gente vai ser redimidos. Mas influencia tudo. Então, como cristã, eu não consigo desassociar o que eu escrevo da minha fé. E a gente nem deveria. A partir do momento que somos cristãos, nós temos que ser cristãos e refletir isso em tudo que a gente faz. Desde o nosso trabalho mais ordinário ali, desde a limpeza da nossa casa, em tudo. Então, eu não consigo... neste momento agora, peguei meu cristianismo, larguei aqui todos os meus ideais, tudo aquilo que eu acredito para escrever. É claro que tem histórias que não citam Deus diretamente, ou não tem essa figura divina, que geralmente costuma ter, geralmente costuma não ter, mas algumas histórias não tem, algumas que eu pretendo publicar não tem, mas ainda continua tendo os valores cristãos, porque é isso, faz parte de mim, né? Sim, então, a partir do momento que eu sou cristã, eu tenho que refletir isso de alguma forma. Massa. Show! Então, você falou aí sobre alguns lançamentos aí, né? Você quer... a gente tem que falar aqui, né? De onde que a gente acha e tal, esses livros. Mas assim, fala aí o que você tem em mente. Vamos listar, né? Você falou aí. Vamos lá. Tem algumas coisas sendo produzidas aí, parece, né? Tem. Você falou do livro lá, né? Da galera, da perseguição. O que mais? Isso vai demorar um pouquinho pra sair, gente. Tem um romance... Não, vamos orar aí, né? Orar. As editoras aí. Tem um romance também, que vai demorar a sair. Estão em projeto ainda de escrita. Atualmente eu estou trabalhando no terceiro livro, que é uma trilogia. Então eu estou trabalhando no terceiro livro. Para finalmente dar um desfecho para a história da Aurora. Então, meu atual projeto é esse. Tem um conto que é inspirado na história do filho pródigo, que já está pronto, já está revisado, está em fase de diagramação e tem uma capa. Então ele vai sair em breve. E vai ser em formato físico também? Vai ser em e-book. Mas legal. Aqui, ó, Kindlezão aqui já tá. E dá pra ler no celular também, galera. Legal. Tem aplicativo do Kindle. Você não tem o teu aparelho. Tem desculpa, né? Vai ser um conto. Tem um outro conto também que... isso eu posso falar o nome. Peraí, o outro conto inspirado no Filho Pródigo chama Distante Despertar. Só que o Filho Pródigo, na verdade, é uma mulher, então... um pouco diferente. A filha pródiga. A filha pródiga. Prodígio. E tem o Rei das Cores, esse é mais fantasia. Então, inspirado em um tanto de coisa, mas é uma ficção cristã bem explícita mesmo, o Rei das Cores. Já Distante Despertar, só quem souber ali sacar que é o Filho Pródigo vai entender. Tem o terceiro livro. E também tem um outro conto que já está publicado e disponível na Amazon, que chama A Última Chamada. Legal. Ele é bem apocalíptico. Se passa no fim de um mundo que chama Bizitza. Então aquele mundo está fadado a morrer. E nisso tem a Meliá, que ela tem que pegar a última nave para ir embora para um outro mundo. Só que nisso um conhecido dela relembra que aquele mundo vai ser transformado. Então ela precisa ficar ali e acreditar no renovo que os antigos profetas profetizaram. E ela entra nesse embate de continuar acreditando nos profetas ou ir embora daquele mundo como todo mundo está fazendo.
E o fim do mundo tá chegando. E o fim do mundo tá chegando, então a decisão tem que ser rápida. E dá-lhe redenção. E esse também tá na Amazon. Legal. E, gente, todos os livros estão na Amazon, então comprem com o link do Vitral. Sim, opa! Falou disso. E os livros físicos, né? Atualmente eu só tenho do Alvorecer da Rosa. Já tá quase em produção, tô esperando até... Os físicos você vende pela Amazon também? Como é que funciona? Os físicos eu vendo pelo meu Instagram mesmo. @escritos de outono. Tem lá o link, o formulário certinho. Os livros chegam, tá, gente? Pode pagar sem medo. Sim. Confiem mesmo, vai chegar certinho. Então, os livros físicos eu vendo comigo mesmo. Então, ali tem o link, formulário bonitinho. Pretendo fazer também o Resplandecer da Rosa, versão física. O terceiro livro também, versão física. Mas todos vocês encontram na Amazon lá, disponível. Inclusive no Kindle ilimitado. Então, se você é assinante, você consegue ter acesso ali de graça. Legal. Mano, mais alguma pergunta aí? A gente pode ir pro fofoca? Podemos ir para o fofoca reversa. Podemos sim. Então, se você escuta o Vitral aí, já uma vez, a gente tem um quadro chamado Fofoca Reversa, que a ideia é falar bem de alguma coisa. Então, indicar aí alguma coisa, alguma pessoa, indicar aí livros, indicar, sei lá, filme, página, curso, o que quiser indicar. Cada um vai fazer a sua. E eu já vou fazer a minha aqui, vai pensando aí a sua e Bruna. A gente tem um grupo de autores, né, que a gente participa aqui de BH, chamado Projeto Salmo 45.1, que se encontra assim, mensalmente. E vai ter um encontro também, né, desse grupo agora no final de janeiro. Que dia que a Sara falou que vai janeiro, É dia 24. De fevereiro. Dia 25. Dia 25, isso. Mas todo mês tem esses encontros, então se você está ouvindo depois, já passou essa data, né? Acompanhe lá na página da FEFIC, que é uma feira que acontece agora anualmente aqui em Belo Horizonte. Deve ter lá para julho, se não me engano. Então acompanhe lá na página da FEFIC e também a página do Projeto Salmo 45.1. Vou deixar também aqui na descrição o link dessas duas páginas aí para vocês acompanharem. Se você quer ser escritor ou já é escritor aqui e mora aqui na região de BH e tal, é muito legal poder participar desses encontros. E aí? Então, fofoca? A minha fofoca reversa são duas. Uma é de um álbum que saiu tem pouco tempo aí, chamado Etéreo, que é o álbum do João Manô. Sim. Então, assim, se você gosta de letras poéticas profundas e por aí vai, inclusive você falou de Crônicas de Nárnia, aqui ele tem uma canção que chama Hip Shit. É Hip Shit, né? Sim. Que é muito legal, assim. Poxa, o João Manô, assim, ele tem evoluído, assim, em relação à poesia dele de uma forma muito legal, assim, de ser aprofundado cada vez mais. Isso é muito legal. Então, ouça lá, Etéreo, do João Manô. E o segundo é o meu financiamento coletivo. A minha autoindicação aqui da vez, que estou fazendo isso em alguns momentos. Então, se você quer me ajudar aí a produzir meu primeiro EP, @BrunoCaSantana, tá lá no link da minha bio, o financiamento. Legal. Eu vou aproveitar para indicar também. Eu lancei recentemente um álbum de poesias, né? Tem um livro, Rosas pelo Caminho, e saiu como álbum aí com as declamações, né, recitação dos poemas em todas as plataformas. E eu tô preparando algumas playlists, não sei se até sair esse episódio já vai ter saído, mas eu fui descobrir, cara, sabia que o Carlos Drummond lançou um disco recitando poemas dele em 74. Caramba, hein? Tipo, eu tô achando que eu tô inovando aqui. Achando que 74. Drummond tá em 74, tava lançando um disco de poesia. E eu achei que... E aí eu descobri que era um LP, não sei, na época. 50 anos à frente. Tipo, basicamente era tipo um LP, então tem umas 4 ou 5 faixas massa, só. Que é ele mesmo falando, muito legal. E aí eu achei isso no Spotify e eu comecei a ver que tem muitas outras coisas. Tem algumas coisas dos próprios poetas, tem alguns podcasts, gente lendo poesias e tal. De outras pessoas recitando também, né? Muito legal. E poetas contemporâneos, enfim. Eu tô preparando uma playlist no Spotify de poesia brasileira. E tem lá meus poemas também, alguns dos poemas do livro Rosas pelo Caminho. E de poetas clássicos, poetas contemporâneos, tem algumas ali do Drummond falando e tal. Enfim, tô preparando a playlist. Não sei se até sair o episódio eu vou ter terminado, assim, fazer essa curadoria ali no Spotify. Mas o álbum tá lá. O álbum já tá lá. Escute o álbum e em breve sai a playlist ali também. Se já tiver saído a playlist, já vai estar aqui na descrição. Show de bola. Sua fofoca, Bruno.
Gente, essa fofoca é um pouco difícil, porque assim, eu queria citar o nome de pessoas que eu amo, admiro muito o trabalho, mas eu acho que questão de tempo e eu deixaria alguém pra fora. Então... mas pode ir citando aí. Pode citando, se você lembrar. Ai, gente, pede então desculpa pro resto. Então tá. Gente, se eu esquecer, saiba que vocês moram no meu coração, não foi por mal. Sim. Vocês sabem, quem me conhece sabe. Exato. Mas eu vou citar a Iona Nunes. Ela é escritora de romance e agora tá com um livro muito legal de fantasia. E é uma fantasia muito legal, porque acontece no Brasil e é uma distopia. E tem ficção científica no meio. Então, assim, é genial. Chama Crisântemo de Ferro, o livro. Legal. Então, Iona Nunes. Tem a Lavínia e a Alita, elas escreveram um livro. Gente, eu tô numa vibe muito de romance, assim, eu tô um pouco assustada. Mas elas escreveram um livro que chama Um Amor Arranjado. É um conto rapidinho, muito bonitinho de ler, vale a pena. Eu tô esquecendo. Gente, eu vou esquecer. Eu tenho certeza que eu vou esquecer. Você manda pra gente, a gente coloca na descrição. Gente, desculpa. Mas aí, o que vocês fazem, gente? Vocês seguem Escritos de Outono Isso. lá no Instagram? Você vai fazer um post no Stories lá. Exatamente. Ah, gente, Thaís Ferreira. Thaís Ferreira, ela é autora de O Sétimo Continente, que é um livro também sensacional pra quem gosta de aventura. Acaba que, assim, às vezes eu indico o livro muito menininha, muito romancezinho, e esse não, então, assim, convido os homens a lerem também O Sétimo Continente, que é muito legal. E, com certeza, estou deixando muitos livros incríveis de fora, então, vão lá, curtam, sigam a página Escrito de Outono, que lá eu deixo minhas indicações também, eu não falo só dos meus livros. Eu sou tiktoker também, então assim, ó a fofoca do bem, gente. Vocês vão me ver dançando, não, porque eu não danço. Ficar lá assim, não. Mas é uma forma também, né, da gente crescer o público. Então eu falo dos meus livros e falo de outros livros lá também. Então, Escrito de Outono é bem democrático, então assim, eu não fico falando, só tentando vender meu livro, então tem outras coisas ali também que vocês podem consumir. Então no TikTok também é Escrito de Outono. Escrito de Outono no TikTok. Vocês vão me ver pagar mico, gente, é isso. Bom, o TikTok é pra isso, bom demais. Mas é isso, muito obrigado, Bruna, pela presença aqui com a gente. Muito legal conhecer a sua trajetória também de escrita. Sim. Acompanhe a gente aí, acompanhe a Bruna nas redes sociais. Espero encontrá-la mais vezes aí também, né? Nos outros vitrais. Exato. Eventos nossos. Outros lançamentos, né? Lançamentos. Porque você já viu que tem uns 15 livros para vir nos próximos 2 anos, né? Mais ou menos. E recado aqui para você que é vitralista ou você que ainda não é, o livro da Bruna, O Alvorecer da Rosa, vai ser sorteado aí para os nossos vitralistas. Mais um motivo para você ser vitralista. Eu não lembro, Brunão. A partir de um pedacinho... Vidraça. Eu acho que são os mosaicos. Mosaico. Eu acho que os vidraças já tem essa opção. A partir de R$25, quem está com assinatura a partir de 25 participa dos sorteios. Fica a dica. Além do livro da Bruna, a gente tem outros materiais, né, que já ganhamos de outros convidados que estão aí esperando para ser sorteados. Vamos esperar bater uma meta. E quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Aí de inscritos, né? Dos nossos vitralistas. Sim. Mas tem também, assim, o jogo Turma da Mônica, do Richard Guerra, que nos presenteou. Enfim, tem outras coisas aí que a gente já ganhou. Tem outras coisas que outros convidados têm nos dado, que vai ser sorteado só para quem é vitralista. Então, se você ainda não seja um vitralista, tá aí os links na descrição também. Fechou? Fechou, Bruno. Obrigado novamente. E quer falar mais alguma coisa? Deixar um recado final? Fica à vontade. Bom, meu recado final, gente, consuma literatura brasileira. Tem muita coisa boa sendo produzida. Às vezes a gente tem um certo preconceito e ficar lendo só coisa estrangeira. Não que coisa estrangeira não seja boa, que a gente não deva consumir. Mas é bom a gente olhar aqui pro nosso território e apoiar também as pessoas, né? Nós três aqui que estamos na caminhada. Tá nessa caminhada. Mas tem esses olhos, né, voltado pro nosso Brasil. Tem muita coisa sendo produzida, muita coisa de qualidade. E em vez de você ficar consumindo coisas que não edificam, conheça mais, né, o que os cristãos estão fazendo. Tem muito conteúdo edificante. E eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Realmente fiquei muito feliz com o convite. E é isso, gente. Eu espero voltar mais vezes. Assim, eu já me autoconvidando. Meu Deus, coisa feia. Voltará. Coisa feia, me autoconvidando. Mas de verdade, muito obrigada pelo convite. Isso. Prazer é nosso. Prazer é nosso. E vambora. Mais um vitral. E é isso. Até semana que vem, galera. E
E é nóis. E é nóis. A gente vai bota na câmera do meio. Naquela aí, câmera do meio. Só a gente dar o tchauzinho aí, câmera central. É nóis. Tchau, gente. Galera. Obrigado. Até a próxima. Uou. Bora.